Senhoras e senhores, nessa nossa última conversa, vamos então conhecer os segredos da criatividade. Por isso, convidamos vocês a receberem com muitos aplausos também nosso querido colega palestrante Alexandre Correia Lima. Boa noite, pessoal, tudo bem? Animados? Seguinte, o Marcelo ficou falando nessa conversa aí de o poder dos incomodados, e vocês estão quase 2 horas sentados nessas cadeiras. Estou vendo gente meio incomodada, meio remexendo, tá bom? E o seguinte, eu não quero ninguém incomodado, nem dormindo na minha palestra, nem bocejando, tá legal? Tudo bem? Tudo bem? Eu trouxe inclusive spray de pimenta aqui, porque na primeira fila, quem... eu vou pedir para vocês, não vai começar, minha palestra não começou ainda não tem tempo ainda não, né? Então, levantem, por favor, só para, isso, acabar esse incômodo. Vamos levantar, agora a gente vai fazer polichinelo. Isso, quem teve tempo de ir para casa tomar banho, levanta a mão, faz assim, espreguiça, isso aí, balança o braço, tudo bem? Ok, melhor do desencontro. Acabou o incômodo? Tudo bem? Obrigado, agora você me apresenta de novo, vai começar a minha palestra. Então vamos lá? Senhoras e senhores, com muita alegria, eu não falei o currículo de ninguém, vou quebrar aqui aquilo que nós tínhamos combinado. Esse rapaz que já passou lá pelos Estados Unidos fazendo a sua formação, deve ter ficado amigo do Donald Trump, então vamos receber com muita alegria Alexandre Correia Lima e vamos conhecer os segredos da criatividade. Obrigado. Se bem que esse negócio, acho que eu preferia ser amigo, né? O Marcelo Pateta, do Pato Donald, que do Trump, mas tudo bem. Boa noite, gente, tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite, nesse museu belíssimo, essa restauração linda, museu que já foi frequentado, né, por Dom Pedro II, espero que ele não esteja no meio de nós. Essa iniciativa inovadora do Centro de Voluntariado, esse público nota 10, casa cheia, sensacional, obrigado mesmo, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá legal? E bom que vocês já estão despertos, porque minha palestra é a única que dura 1h30, por isso que eu estou encerrando. 20 minutos também. Bom, o tema da minha palestra é criatividade, os segredos da criatividade, e é sobre isso que a gente vai bater um papo agora, tá legal? Antes que a gente comece a falar de criatividade, eu queria que a gente se situasse no tempo. Como é que é o mundo hoje, o mundo que a gente vive? Como é que é esse mundo? Cheio de gente, cheio de novidades, que tem internet, tem WhatsApp, tem nudes, tem drones, tem Wesley Safadão, tem a Anitta, tem um monte de coisa, não é mesmo? É um mundo que a cada minuto cospe uma novidade em cima da gente. A gente nem se acostumou com o anterior, já tem uma novidade nova, né? Esse é o mundo que a gente vive. A gente vive um mundo de transformações muito intensas, muito rápidas. Nunca na história da humanidade tivemos um ritmo de evolução, de inovação tão grande, tão veloz quanto agora, não é mesmo? Está tranquilo, está favorável. Mas nem sempre foi assim, Se a gente vive num mundo em que é razoavelmente próspero, seguro e confortável, há um tempo atrás não era bem assim. A humanidade nem sempre teve esse padrão de conforto que a gente vive, não é? Então, eu quero convidar vocês para fazer uma viagem no tempo. Eu quero convidar vocês para ir lá atrás, 1 milhão de anos atrás. Vamos fazer essa viagem? 1 milhão de anos atrás, onde viviam os nossos primos muito antigos, nossos ancestrais, lá na idade da pedra, 1 milhão de anos atrás, os Homo erectus, um ano. E eu gostaria de convidar vocês para a gente tentar imaginar um dia na vida desse Homo erectus. Aliás, é melhor, vamos imaginar uma noite na vida do Homo erectus, tá legal? Uma típica noite. Faz de conta que é a noite de hoje, só que 1 milhão de anos atrás, ok? Então está lá você, no meio da noite escura, largado e pelado, voltando para sua caverna depois de um dia mal sucedido de caça. É de noite, você está sozinho, você ouve uns barulhinhos de animais, e você pensa na cara de Neandertal da sua mulher, que ela vai fazer quando você voltar para o seu cafofo de pedra lascada, sem comida. Você está caminhando, tentando achar o caminho de volta para a sua caverna, e de repente você vê raios no céu. E um raio cai numa árvore próximo de você. Essa árvore pega fogo.
Como todos os seus pares, você acha que o fogo é uma espécie de fúria divina. Mas por alguma razão, naquele dia, você não sai correndo, você não foge dali. Você fica observando aquela árvore pegando fogo perto de você. Você observa o calor que emana daquelas chamas, a luz que aquilo faz, e você resolve pegar um galho seco, colocar naquela árvore em chamas, e levar aquele galho em chamas, como se fosse um troféu de guerra, para a sua caverna. Naquela noite, pela primeira vez na história da humanidade, você teve um pouco de luz e um pouco de calor no meio da noite escura. Esse único dia, isso mudaria para sempre toda a história da humanidade, essa única descoberta, esse único fato. O que o fogo propiciou? O fogo propiciou calor nos dias frios, luz nas noites escuras, propiciou proteção contra os animais, permitiu que a gente conversasse ou grunhisse à beira da fogueira, permitiu principalmente que a gente cozinhasse a carne. E cozinhar a carne foi uma mudança fundamental para a história da humanidade. Não é à toa que até hoje a gente curte tanto um churrasquinho, uma picanha na brasa, é o ser da caverna que ainda habita dentro da gente, não é mesmo? Cozinhar a carne permitiu que a gente gastasse menos calorias no processo de digestão. Não é? Permitiu também que a gente armazenasse mais comida, porque a carne, quando cozida, ela dura mais tempo que a carne crua. Então a gente não precisou se desgastar tanto nas caçadas. Com isso a gente pôde dormir mais. E como a gente ia dormir menos exausto, porque a gente já não tinha que trabalhar tão exaustivamente, a gente podia ter sonhos. Então, uma simples descoberta, o fogo, propiciou tudo isso. E aí a gente misturou o fogo com barro e deu cerâmica, e a gente pôde armazenar água. Uma simples descoberta, mas proporcionou toda uma série de outras descobertas. Essa simples descoberta do fogo. Isso mudaria para sempre a história da humanidade. Não foi apenas isso, né? O homem ainda descobriria a linguagem, né? Descobriria a roda. Aliás, eu fiquei sabendo de um fato incrível. Eu descobri que a cerveja, ela foi inventada 5.000 anos antes da roda. Olha que sensacional. Inclusive eu pensei, deve ter sido alguém que tomou cerveja que inventou a roda. Você imagina, todo mundo falar inventão da roda, a cerveja foi 5.000 anos antes. 5.000 anos antes. E o que acontece, não só no campo das invenções, mas também no campo das ideias, a gente teve muita inovação, muita criatividade. O cristianismo é uma ideia fundamental para a história da humanidade. Imagina se até hoje a gente estivesse seguindo a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, todo mundo estaria cego e banguela, não é mesmo? A prensa de Gutenberg, no século XV, ela proporcionou que a gente pudesse fabricar livros impressos, e as ideias passaram a circular com muito mais facilidade. E foi justamente pelas ideias poderem circular com muito mais facilidade que se gerou o iluminismo na Europa. O iluminismo é uma pregação pela razão. Ele vem contra os poderes autoritários, totalitários da igreja da época, que era muito opressora, e dos governos ditatoriais da época. É por causa do iluminismo que surgiram muito das declarações de direitos civis que até hoje tornam a nossa vida melhor. Isso foi o iluminismo. E claro, não parou por aí, né? A gente teve uma série de outras invenções, né? A gente teve a invenção do trem, do avião, do WhatsApp, do funk, do forró universitário, e essa história vocês conhecem melhor do que eu. Mas como a gente chegou até aqui? Como a gente sai da caverna, da escuridão, e chega nesse homem sofisticado, esse homem que faz poesia, esse homem que aprecia jazz, vinho, que é culto, que domina o ambiente? Como é que a gente sai da caverna e da treva e chega até aqui? Com o poder da imaginação. A raça humana tem uma característica fundamental, que é a capacidade de imaginar, de criar. Isso é intrínseco da gente. Muita gente pensa que a criatividade é apenas para os gênios, para os superdotados, mas isso não é verdade. O ato de criar é um ato intrínseco da natureza humana, da nossa natureza humana. Se os nossos ancestrais criaram a roda, o fogo, o avião, sem consultar no Google, certamente vocês conseguem criar coisas novas, não é mesmo?
E eu vou falar aqui um pouco disso. Quais são esses segredos? O que impulsiona a criatividade? Quais são esses segredos? A primeira coisa é curiosidade. As pessoas criativas têm curiosidade, elas têm fome intelectual. Elas têm curiosidade, elas querem saber das coisas, elas não se contentam com o óbvio, elas têm curiosidade, elas são famintas de conhecimento. E vou te falar mais, conhecimento em áreas distintas, porque muita gente às vezes é um advogado brilhante, mas é um chato, ele vai pedir picanha e pede data vênia. Entendeu? Ele só sabe daquilo, não sabe mais de nada. Essas pessoas ficam monotemáticas. E é muito difícil ser criativo quando você só sabe de uma área do conhecimento. Porque a criatividade quase sempre é a combinação de duas coisas aparentemente díspares, aparentemente desconectadas, mas que quando somadas dão uma abordagem diferente. O pintor famoso, vocês devem conhecer, Pablo Picasso, ele diz que toda criança nasce artista. Só que ela deixa de ser artista quando fica adulto. Não é mesmo? Se a gente for analisar as crianças, olha as crianças como é que elas são. Não é mesmo? Elas adoram pintar, escrever, desenhar, fabular, são curiosas, inventam histórias, né? Pensam mundos imaginários, cantam, dançam. Elas são artistas. Né? Tem uma história muito curiosa do meu filho. Meu filho, quando tinha 4 anos, o Cássio, teve uma época que ele ficou obcecado em ônibus. Tudo para ele era ônibus, uma obsessão por ônibus. E aí, um dia ele chegou para mim e falou, pai, por que o ônibus da Pássaro Marrom é vermelho? Eu falei, filho, não sei. Não sei, não vale, pai, tem que ter uma resposta. Eu falei, o ônibus é vermelho porque o dono do ônibus gosta de vermelho. Eu falei, então por que não chama pássaro vermelho? Eu falei, porque não existe pássaro vermelho. Ele falou, existe sim, o pica-pau tem o cabelo vermelho. Eu falei, filho, eu distraí ele, né, mudei de assunto. Aí passa um tempo, ela volta a ele, pai, por que o ônibus da Pássaro Marrom é vermelho? Eu falei, eu vou engambelar esse filhote intelectual de patati patatá com backyardigans, né? Eu falei, filho, porque o vermelho é uma variação cromática da família do marrom. Ele falou, pai, mentira, corno é gente para ter família. Aí nisso chega minha sogra na sala e fala, Cássio, é porque desbotou. O ônibus era marrom, mas ficou andando na estrada no sol, desbotou, ficou vermelho. Eu falei, entendi. Eu não quero que a gente tenha raiva da sogra. Então, minha sogra é gente boa. Não está aqui hoje, que deu uma viagem para ela para curtir o inverno da Sibéria. Mas. Outra coisa. As pessoas criativas têm acervo. Acervo. O que é acervo? Você precisa ter experiências, ler de tudo, conhecer de tudo, ver filme, viajar, observar o mundo. É esse acervo que te permite você chegar a conclusões inusitadas, a isso daí. Não é? Uma das primeiras lições que os estudantes de publicidade recebem é: leiam muito, vejam filmes, saiam, observem a vida, viajem. Ou seja, é dessa observação do cotidiano, das coisas, é tendo muita referência diversificada que você consegue criar. Tem muita gente que quer ser criativa, mas são pessoas vazias. Eu não estou falando só de conhecimento erudito, não, conhecimento da vida, do mundo, ser observador. Essas pessoas vazias são como um pastel de vento, é difícil criar assim. Está muito na moda agora esse negócio de, esses reality shows de cozinheiro, né? Tipo Masterchef, né? Então, se ponham nessa situação. Faz de conta que vocês estão nesse programa e eles falam assim, você precisa, sua prova, fazer uma pizza gourmet, ok? Mas os únicos ingredientes que te dão é a massa para pizza e molho de tomate. Por melhor cozinheiro que você seja, com tão poucos ingredientes, é quase impossível você fazer uma pizza saborosa. E muita gente é assim, quer ter, parece óbvio, mas muita gente quer ter insight criativo e não tem referência, a pessoa é vazia, xoxa, não tem nada, não tem como misturar. É como querer fazer um jantar sofisticado se você não tem ingrediente nenhum na cozinha. Você não precisa ter todos os ingredientes e misturar todos numa mesma receita, mas é importante que você tenha esse estoque de ingredientes. A comida mexicana usa muito ingredientes, né? Eu adoro comida mexicana, mas eu sempre pensei, esse negócio tem tudo para dar errado, não é mesmo? Comida mexicana, na minha opinião, tinha tudo para ser uma gororoba e é gostoso. Olha só, os caras misturam pasta de feijão, o frijoles dele, com abacate, com carne moída, com pimenta, com pimentão, com coentro.
Aí ele está com cream cheese. Aí, por fim, ele está com Doritos. E fica bom. Né? Ou seja, e fica bom. Ou seja, você precisa ter ingrediente para ter boas receitas. Se você não tiver acervo, se você não tiver ingrediente, você não chega a boas soluções. É difícil você produzir a partir do nada. Você precisa ter, você precisa se informar, você precisa ler, você precisa observar o mundo. Porque as ideias, elas são geradas a partir de conexões. As pessoas pensam na criatividade como se fosse um lampejo de genialidade, mas isso raramente ocorre. A criatividade é muito mais como um processo, no qual a sacada, a boa ideia, é normalmente só o finalzinho, é só a ponta desse processo. Não é? O que a criatividade é, no fundo, é uma espécie, é uma habilidade de chegar às soluções juntando pedaços, fazendo conexões aparentemente inesperadas. É como se o cérebro juntasse o Lé com o Cré, ou o Tico e o Teco. Só que tem que ter milhares de Lés e Crés, milhares de Tico e Teco para ele fazer essas conexões. As conexões que o cérebro faz são chamadas de sinapses. As ideias são geradas assim, através de conexões de diferentes pontos. Você precisa ter esses diferentes pontos. A gente, na média, é muito mais bonitinho que nossos primos Homo erectus, né? E isso tudo, essa evolução é gerada através da criação genética. E ela é gerada através de conexões. É a mistura do gene do pai com a mãe, com dos avós, dá toda essa diversidade humana e essa evolução. Quase toda ideia criativa, quase todo processo de ideia criativa é gerado a partir de um processo de conexão, de fusão. É assim que funciona. E no mundo atual, a gente tem uma outra característica que é o seguinte: este é um mundo compartilhado e colaborativo. Não é. É um mundo de compartilhamento e colaboração. E se isso é importante, o acervo e o repertório, para mim individualmente ou para você individualmente, imagina quando eu misturo o meu repertório com o seu repertório. Não é uma soma, é uma multiplicação. É o poder da sinergia. E é o que está acontecendo com o mundo. Por que tem tanta ideia simultaneamente? É porque todo mundo compartilhado em rede, dando ideia. É como se o meu repertório fosse multiplicado pelo seu, pelo de vocês, pelo do chinês, pelo indiano, pelo de todo mundo. É um tempo mágico que a gente vive na humanidade. Outra característica da criatividade, dos mundos criativos, é resiliência. Resiliência é a capacidade de você voltar ao estado original, depois de deformado, ou a capacidade de você se recompor após uma grande derrota, após uma grande queda. Ok? Como é que são as crianças? Como é que é o ato de andar? Elas tentam, caem, esfolam o joelho, choram, levantam, tentam de novo, caem, esfolam o joelho, choram. A queda no ato de andar é apenas aquilo que precede o sucesso em andar. Mas elas não desistem, elas continuam tentando. Essa foto que vocês estão vendo aqui é uma foto histórica de uma das tentativas mal sucedidas, fracassadas, de Santos Dumont em inventar um avião. Santos Dumont não conseguiu inventar o avião na primeira tentativa dele. Ele precisou de muitos projetos e muitos fracassos até que conseguisse levantar voo, a primeira vez bem sucedida com 14 bis. Mas antes disso daí, ele teve que fracassar muitas vezes. Eu vejo muita empresa dizendo que são inovadoras, ou que tem uma cultura de inovação, mas elas são intolerantes ao erro. O erro bem intencionado e calculado é parte do processo da inovação. É quase impossível inovar se você não tiver um mínimo de tolerância com o erro. Se você tiver vergonha do fracasso, do vexame, ou do erro, você fica na mediocridade, você não tem como evoluir. Ele é parte do processo, ele é uma etapa do processo de dar certo, às vezes é o dar errado. A gente vê também, vocês falaram muito aqui de aprender outra língua. Quem normalmente que começa a falar outra língua primeiro? É quem é cara de pau, mete a cara e sai falando tudo errado, do jeito que foi, vai tentando e erra e melhora. Vamos falar em criança de novo, que é criativa, né? Alguém soube da história de alguma criança, na história da humanidade, que não aprendeu a falar, porque estava preocupada com a concordância verbo-nominal da oração? Não, vai falando, vai errando, na próxima erra menos e consegue. Assim é o processo da criatividade. Né? Precisa ter resiliência, né? Precisa ter uma tolerância, precisa saber como conviver com o erro. É frustrante inovar, porque é muita tentativa, é muita cabeçada até você conseguir. Outra coisa, essa é uma das leis mais batidas da criatividade, mas possivelmente a mais negligenciada. Genialidade é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Todos vocês já devem ter ouvido isso.
Essa frase é de Thomas Edison, um dos maiores inventores da história e um pesquisador obstinado. E é isso. As pessoas pensam no ato de criar como uma coisa meio assim, aperta o botão, baixe aqui, download, clique aqui. Não existe ideia genial, basta clicar aqui. Não tem isso, não é psicopatia, não é telepatia, é trabalho, é esforço. Eu trabalho há mais de 20 anos com publicidade, estão lá meus amigos lá, né? E eu posso assegurar para vocês, raramente a melhor ideia vem naqueles estágios iniciais do projeto. Quase sempre naquelas etapas iniciais, você tem as ideias mais batidas, você faz as associações mais óbvias, que provavelmente a maioria das pessoas teriam também naquele estágio inicial. É quando você se debruça sobre o problema, é quando você põe o foco nele, você se esforça, que você começa a achar abordagens inusitadas, diferenciadas sobre aquele problema. Você pode até ter um lampejo de genialidade, mas isso é muito raro. Normalmente ele requer um esforço para que você saia daquela vala comum inicial e comece a ter inspiração verdadeira. E as pessoas têm essa ilusão, porque eles imaginam muito criatividade com artista, e artista é tudo genial, e não é bem assim, há muito esforço. Se você lê biografia de grandes escritores, grandes artistas, quase todos eles têm uma trajetória de esforço, de disciplina, um rigor para poder trabalhar, né? E também aquilo que todo mundo gosta, que o pessoal acha mais legal, que é fundamental para a criatividade, que é ócio. Ócio, não fazer nada. Muita gente confunde isso com vagabundagem, que é não fazer nada. Não é isso. É isso um pouco, mas não é exatamente isso. Sabe o que acontece? Fisicamente não tem diferença, mas todos nós temos um pedaço racional do cérebro e um pedaço totalmente intuitivo. E o nosso lado cognitivo racional é como se fosse um patrão, um pai. Ele é severo, ele impõe regras, põe limite. Ele é muito bom para cálculos, para raciocínio lógico. Mas para ter umas aspirações, ter umas intuições, o melhor é o lado intuitivo. E quando você está muito tenso e preocupado, está no modo racional, raramente você chega a essas soluções inusitadas, porque as soluções inusitadas às vezes são meio amalucadas. E o lado racional fala assim, para de piração. Isso não. Ele não deixa você pirar demais. É por isso que muita gente tem sacadas caminhando, em situações de relaxamento, quando você nem está mais pensando naquele problema. É porque o seu subconsciente foi colocado para trabalhar, e aí você tem uma abordagem diferente, inusitada. Mas para isso você precisa de ócio. Na exaustão do esforço excessivo, chega um ponto em que você não produz mais. Muita gente diz que chega às melhores soluções não na hora em que eles estão pensando naquele problema, mas depois que eles relaxaram, um tempo depois. Quantas vezes isso não aconteceu já na vida da gente, né? Aqui já foi citado Domenico De Masi. Domenico De Masi, um sociólogo italiano, ele dizia que o ócio criativo não é um não fazer nada, isso é um ócio alienante. O ócio criativo é você produzir ideias, buscar soluções para os problemas da sociedade, ser mais feliz, estudar. Isso é usar o ócio criativamente. Quantos de vocês já tiveram boas ideias tomando banho? De fato, esse negócio de relaxar é muito verdade. Muitos de nós temos nossas melhores ideias no banho. Quem já ouviu aqui a palavra eureka? Eureka, quem já ouviu falar? Levanta a mão. Eureka significa descobrir, significa uma descoberta. O matemático grego Arquimedes, tomando um banho de banheira, gritou eureka quando ele descobriu como calcular o volume de corpos sólidos no banho. Eu, por exemplo, tenho muitas ideias no banho. O banho é uma coisa que normalmente me dá ideias. Todo sábado é assim, eu tenho muitas ideias. Quem conhece aqui, os personagens da Turma da Mônica, quem já leu Turma da Mônica aqui? Vocês não são tão mais novos que eu assim, vai? Muita gente leu. E vocês lembram que o Cebolinha e o Cascão estavam sempre querendo sequestrar o Sansão, não é? Da Mônica, aquele coelhinho. E quem que tinha os planos mirabolantes? Quem que surgia? O Cebolinha. O Cascão nunca tinha nenhum plano mirabolante. Por quê? Porque o Cascão não toma banho. Então, se vocês não andam tendo muita ideia, não andam com muita criatividade, às vezes é falta de criatividade. Tem uma palavra americana que não tem tradução no Brasil, acho que não, e se tivesse seria feia, chama serendipity. Serendipity é um achado sem querer, um achado casual. Tá? Uma descoberta que você faz sem querer fazê-la por acaso. A descoberta do Viagra, eu soube do Viagra no Google esses dias aí,
É muito interessante a descoberta do Viagra, né? Os cientistas da Pfizer, acho, estavam pesquisando uma droga para angina, um problema cardíaco, para angina, né? E os testes não deram muito resultado, não funcionou muito bem os testes para angina, né? No entanto, eles perceberam que os homens que testavam aquele tipo de medicamento, eles ficavam, vamos dizer assim, meio homo erectus, entendeu? E o que acontece? Foi a partir disso que eles perceberam que o efeito colateral desse remédio que eles estavam testando, o Viagra, servia para outro tipo de deficiência, outro tipo de problema, né? Então, isso foi um serendipity, foi uma descoberta a partir de algo que eles nem previam, né? O Viagra não resolveu o problema da angina, mas resolveu o problema da Regina. Mas e o futuro? A gente levou 1 milhão de anos só para controlar o fogo, para produzir fogo. Produzir fogo foi quase 1 milhão de anos. E a gente chegou agora nesse mundo, esse mundo mágico, cheio de coisas, de novidades. O que nos reserva o futuro? O que tem pela frente? O que mais virá? Tem muitos cientistas que dizem que tudo no universo é feito de matéria cósmica. Tudo no universo veio de uma primeira matéria original. E se isso for verdade, a gente é um pouco poeira, a gente é um pouco pó, a gente é um pouco estrela também. E se a gente é estrela também, é porque a gente tem luz própria, brilho próprio. Enquanto houver luz, a gente jamais vai ser escravo de caverna, jamais vai ser escravo da escuridão, porque a gente nasceu com o dom da criação, o dom de inovar, o dom de imaginar. E quem imagina nunca é escravo de nenhuma forma de prisão, de nenhuma forma de escuridão. Fiat lux, isso está na Bíblia, haja luz. Não é? Segundo a Bíblia, depois de criar o céu e a terra, Deus criou o dia, a luz, a partir dessas duas palavras, haja luz, fiat lux. E a luz é isso, é a nossa essência humana, essa capacidade que a gente tem de criar, de iluminar caminhos, de iluminar as trevas, de ser protagonista do próprio destino. A gente sempre se preocupa com essa questão da criatividade e a gente fica pensando isso como uma coisa externa a gente, e não é, a gente é dotado desse dom de inovar, desse dom de criar, porque a gente nasceu com o dom da imaginação, com o dom da criação. Enquanto houver imaginação, haverá solução. Enquanto houver imaginação, haverá luz. Enquanto houver imaginação, haverá inovação, solução para todos os nossos problemas. Enquanto houver imaginação, a gente não vai ser refém da escuridão, nem vai ser refém das cavernas, porque enquanto houver inovação, haverá luz. Luz. Muito obrigado.